Agora convido vocês a tomarem um café especial comigo. Uma palavra de fé. Vamos nessa! O nosso Café com Fé. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Amados, nós chegamos para aquele momento que você fica aí aguardando. Nós chegamos para o Café com Fé, aquele momento que você sabe que vem fogo do céu, porque vem revelação. Vem revelação do Espírito Santo para a sua vida. Vem revelação através dos estudos que Deus dá aqui para jornalista que não é pregadora, para jornalista que não é pastora, para jornalista que não é uma ministra, mas é a jornalista que Deus levantou para estar aqui, trazendo para você este programa Portas Abertas e o Café com Fé, a sua palavra amiga. E antes, amados, que eu fale até o tema, eu quero orar para que caia em terreno fértil essa revelação de Deus. Eu quero orar para que caia em terreno fértil essa palavra que Deus trouxe ao meu coração para trazer para vocês. Esse momento especial, esse momento que muitos dos nossos ouvintes, Pai amado, misericordioso, nós estamos diante de Ti, Senhor, entregando o Café com Fé nesse momento, nas Tuas mãos, para que seja apenas revelação do poder do Espírito Santo, Pai. Que os nossos ouvintes queridos sejam tocados pela Tua palavra, pela revelação, Pai, que o Senhor tem e que o Senhor trate com cada um deles. Mas eu te peço, Senhor, que os Teus anjos estejam acampados ao redor deles e a mente deles, Senhor, voltadas para ouvir e compreender o que é proposto aqui. Que os ouvidos deles, Senhor, sejam ouvidos de elefante, mas principalmente que estejam impregnados com a Tua revelação, Espírito Santo. Que o coração deles possa receber e reter aquilo que é bom. Nada, Senhor, possa atrapalhar o recebimento desta palavra, que caia em terreno fértil e que eles possam também, Senhor, multiplicar a Tua palavra para outras pessoas, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, amém. E lembrando, meus amados, nós estamos no Café com Fé número 226, do dia 19 de fevereiro de 2022. No programa Portas Abertas, número 246. E o tema hoje é: vamos enxergar o sobrenatural. E o nosso versículo básico aqui hoje, ele é o 2 Reis, capítulo 6, versículos 17. E eu vou ler para vocês. O Senhor abriu os olhos do servo, e ele viu carros de fogo ao redor de Eliseu. Amados, quantas vezes nós estamos na igreja, nós vemos essa pregação. Quantas vezes nós vemos a cegueira do servo de Eliseu, uma cegueira espiritual. E eu sei que muitos de vocês devem estar falando: Miriam, mas eu estou cansado de ouvir essa pregação. Pense que cada pregação, cada palavra que você ouve, Deus está falando com você de forma diferente. Deus está revelando para você o que tem no coração dele, diretamente para você de uma outra maneira, de um outro prisma. Então, fique com o contexto deste texto.
Porque o servo de Eliseu, aqui nesse texto, ele se desesperou em 2 Reis 6, ele se desesperou ao se levantar certa manhã para ver a si mesmo e a Eliseu cercados por um exército inimigos. E em 2 Reis capítulo 6, versículos 15, ele diz: ai, meu Senhor, o que faremos agora? Amados, quantos de nós, eu tenho dito aqui no programa, quando eu começo o programa, a pessoa acorda, mal abriu os olhos, já diz: o que será de mim hoje, Senhor? Porque vê mais o problema do que na realidade vê o que Deus pode estar fazendo. Mas olha a resposta do profeta. A resposta do profeta foi calma. Foi calma. Foi calma. Não tenha medo. 2 Reis, capítulo 6, versículos 16. Pois do nosso lado há muitos mais do que do lado deles. E continuando, amados, Eliseu então orou: ó Senhor, abre os olhos dele para que veja. Versículo 17. Então o Senhor abriu os olhos do servo e ele viu as colinas ao redor de Eliseu, cheias de cavalos e carruagens de fogo. No versículos 17. Queridos, mesmo as coisas parecendo sombrias aos olhos do servo, o poder de Deus se revelou maior do que a horda de inimigos. Por isso que quando eu começo o programa Portas Abertas, eu digo para você: abra seus olhos, abra os olhos da fé. E quando você acordar, fala com Deus, agradeça a Ele, mesmo você não enxergando as promessas que Ele tem para você, mesmo você não enxergando as perspectivas que Deus te deu, já agradeça a Ele pela vida, pelo poder de você estar vivo. Sabe, queridos, continuando aqui, a ideia que o moço tinha do inimigo foi imediatamente revisada quando ele viu os exércitos de Deus ali posicionados em favor de Israel. Lembrando que nós estamos falando do Velho Testamento, nós estamos falando do profeta Eliseu. Eu lembro-me com isso, amados, de uma frase que eu ouvi. Eu ouvi uma frase uma vez numa pregação de um norte-americano, de Dallas Willard, que é a mais pura verdade. Sempre vivemos dentro de uma esfera mais ampla de ações que não vemos. Queridos, o que ele quis dizer com isso? Que aprendemos com os nossos sentidos, que não é retrato fiel da realidade. Há um mundo espiritual que nos envolve muito mais amplo, e talvez essa seja a verdadeira realidade. Você aí que está me ouvindo hoje, que não acredita no sobrenatural, que não acredita que nós temos anjos à nossa volta, que o próprio Deus deu ordem a nosso respeito. Muitos ficam idolatrando os anjos, muitos ficam idolatrando que eles são anjos da guarda. Eu tenho dito aqui desde quinta-feira passada: anjos não são anjos da guarda. Anjos foram feitos para receberem a ordem de Deus e para nos guardarem, mas não como anjos da guarda, como guardas ali, como aqueles que servem para nos servirem, porque o Senhor assim os colocou. Queridos, vamos ter uma interpretação verdadeira da palavra de Deus. Nós estamos chegando num tempo que Jesus está voltando. E nós não podemos mais pensar como crianças, como meninos. Nós temos que nós temos que comer uma comida sólida, uma palavra verdadeira. Aliás, amados, a Bíblia Sagrada nos ensina que Jesus é a imagem do Deus invisível, que criou todas as coisas visíveis e invisíveis. Cultura cristã, vai lá em Colossenses capítulo 1, versículos 15 e 16.
Não é a Miriam que está dizendo, não é a jornalista que está dizendo, quem está dizendo é o próprio Deus. Está escrito na palavra, nós temos que acreditar. Logo, amados, há coisas invisíveis e não as que vemos de fato. Salvo alguns poucos privilegiados, agraciados com um dom especial de Deus nesse sentido. Porque tem irmãos, sim, que vê para o sobrenatural e vê anjos de Deus. Tem irmãos, sim, que vê uma orla espiritual. Mas eu não sou privilegiada e agraciada com isso. A minha mamãe já é. A minha mamãe, ela ora e ela vê. Mas eu não. E mais eu tenho que te dizer que há mais para ser visto, portanto. E há ainda nesse passo a questão da fé. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, pela fé nós entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. Queridos, logo, o visível é espelho e retrato do invisível, o que nos leva a crer e a supor que a realidade invisível é superior à realidade visível. Voltando aqui, o moço de Eliseu não via a proteção que lhe rodeava. Porém, olha a importância. Pela oração de Eliseu, ele viu e creu. Vamos voltar lá no Novo Testamento e Jesus disse a Tomé: porque me viste e creste, bem-aventurados os que não viram e creram. João capítulo 20, versículos 29. Queridos, nós podemos não ver, mas nós podemos entender que existe esse mundo sobrenatural à nossa volta. Por isso eu quero te perguntar, e nós hoje em dia, nós nos portaremos como Tomé ou agiremos como o moço de Eliseu antes da visão? Ou nós seremos confiantes como o profeta Eliseu? Qual será o nosso estado de espírito com relação à confiança que nós devemos ter para com o nosso Deus? Eu quero te lembrar que em Hebreus 11:6 está escrito: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Eu quero te lembrar, queridos, que Deus não é apenas só galardoador, não. Que Deus é também o nosso protetor. Deus é também o nosso protetor. Deus é o nosso protetor. Ele é o nosso Pai. Diga-se de passagem, Ele é o nosso Pai. E eu quero te dizer que o Senhor, Ele ofusca e derrota os nossos inimigos, quaisquer deles. Eu não sei os seus inimigos hoje, eu não sei se é um inimigo físico. Eu tenho vários inimigos físicos e que me incomodam. Mas eu não sei se o seu inimigo é um inimigo espiritual, se é uma doença. Eu não sei se o seu inimigo é um inimigo de depressão, é um inimigo de ansiedade, é um inimigo de desespero. Eu não sei o seu inimigo hoje. Eu não sei o seu inimigo hoje, se é uma traição. Eu quero te dizer que Deus cuida de nós, mesmo nos nossos maiores infortúnios e mazelas. Eu quero te dizer que todos e todos recuam diante de Deus. Outros tantos caem por terra. Os espíritos malignos têm que cair por terra na nossa vida. Qualquer coisa, qualquer um, eventualmente que esteja contra nós, nos fazendo alguma oposição indevida, tem que cair. E vai cair.
Porque, como dito, nós devemos sempre nos lembrar de que o nosso Senhor, Deus e Pai, Ele é poderoso e soberano. Com Ele ninguém pode, irmãos. Logo, sobrevindo em nossas vidas tempos de lamúrias e de lamentações, não desfaleçamos nem murmuremos. Antes, lembremo-nos das palavras que Eliseu ao seu moço, que são nossas também. Nós temos que ter isso incrustado nos nossos corações. Não temas, mas são os que estão conosco o que estão com eles. Segundo a Reis, capítulo 6, versículos 16. Queridos, nós temos que lembrar em todo tempo, em todo instante, que toda honra e glória seja dada ao Senhor. Nossas circunstâncias difíceis podem nos fazer acreditar que tudo está perdido. Mas Deus deseja abrir nossos olhos e revelar que Ele é maior. E eu quero te lembrar que Eliseu, ele não orou somente uma vez para abrir os olhos do menino dele, do moço dele, não. Eu quero te lembrar que o profeta então orou uma outra vez e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E o Senhor o atendeu. A oração é assim, gente. A oração, tudo pode. Sabe por quê? Porque nós conversamos com o próprio Deus. Nós não precisamos de intermediários. E daí, sabe o que aconteceu? Eliseu então conduziu o exército inimigo ao centro da cidade, alegando que os levaria para o encontro do homem que eles tanto procuravam. Depois de conduzi-los ao ponto estratégico, Eliseu pediu a Deus para que os olhos daqueles homens assassinos fossem abertos. Olha só, ele orou uma terceira vez. Quando eu estava fazendo esse estudo, eu falei: Senhor, muitos pregadores se atêm apenas a uma oração para pregar sobre um único ponto. O ponto onde o Senhor abre os olhos do servo de Eliseu, daquele moço que não consegue enxergar o mundo espiritual. Mas Eliseu, ele orou uma segunda vez e depois ele orou novamente uma terceira vez. E o Senhor mais uma vez o atendeu. Sabe por que Deus atende a uma oração? Quando nós temos um coração bom voltado ao coração de Deus. Quando nós temos uma oração com propósito de Deus. E essa oração de Eliseu tinha um propósito de Deus. E quando Deus ouviu ele, de repente, eles se depararam com o exército de Israel que estava de prontidão. E olha só o que ocorreu. Eu seria hipócrita se eu não continuasse a trazer para você a imensidão dessa pregação que está em 1 Reis 6. O rei de Israel, ele quis aproveitar a oportunidade para aniquilá-los. Mas olha só a bondade de Deus. Olha só a bondade de Deus. Mas o profeta o repreendeu dizendo: você alimentará esses homens e antes de dispensá-los você vai dizer: eu podia tê-los matado, mas Deus foi misericordioso com vocês. Queridos, quantos de nós, e aqui me dá vontade de chorar, porque eu estou sentindo essa pregação como se fosse para mim. Quantos de nós tem vontade de aniquilar os seus inimigos? Quantos de nós tem vontade de orar para que Deus destrua os nossos inimigos? Quantos de nós não somos capazes de orar para os nossos inimigos, para que eles sejam abençoados e para que eles se convertam ao Senhor nosso Deus? Quantos de nós esquecemos que Jesus veio também para eles, e que nós temos um Deus que não é só nosso, que nós não temos que ter esse orgulho, que nós não temos que ter
essa prepotência de achar que Deus é apenas um Deus nosso. Deus veio também para aqueles que estão em desgraça. Deus veio também para aqueles que estão desgraçadamente tristes, para aqueles que estão maquinando contra a sua vida, para aqueles que vieram para poder tentar destruir você, até com palavras ruins, até com palavras de maldição para a sua vida. Eu não vou dizer para você que é fácil orar pelo seu inimigo, que é fácil amar o seu inimigo, não. É difícil. Mas olha a lição de 2 Reis, além de Deus mostrar que nós temos um exército de anjos ao nosso redor, Deus está nos dando estratégia para tratar com aqueles que nos odeiam. E eu quero continuar aqui. Sabe o que aconteceu depois? Enquanto Eliseu viveu, não houve mais guerra entre a Síria e Israel. O povo finalmente viveu um tempo de paz. Queridos, meu amado, meus meninos e minhas meninas, que eu costumo dizer carinhosamente, sabe, queridos, nós estamos vivendo dias tão difíceis, dias em que a gente se vê cercado de atrocidades. São más notícias para todos os lados. Você olha para o lado, tem uma pessoa desanimada. Você olha para o outro, tem alguém murmurando. E lembrando que a murmuração afasta Deus de nós. Você assiste o noticiário e parece que a TV sangra de tanta violência. É como se um abismo chamasse outro abismo. Ou eu estou falando errado? Principalmente as notícias. Parece que os valores bons se perderam no meio do caminho. Ninguém mais se respeita, ninguém mais se tolera. Nas redes sociais, então, a gente vê cada crueldade. Cada pessoa mostrando uma fake news, cada pessoa querendo ser melhor do que o outro, cada pessoa colocando ali aquelas fotos que a gente sabe que são margarina ou mesmo manteiga que derrete com o mínimo do calor. Como eu gostaria de ver felicidade nessas fotos de felicidade que as pessoas mostram. Sabe, queridos, e por outro lado, a gente vê ali nas redes sociais, fica nítido o desejo que algumas pessoas têm de quererem destruírem umas às outras. É um absurdo. Nós vimos isto, inclusive, amados, até entre cristãos. Muitos, inclusive, falando mal de alguém que já os abençoou. No primeiro erro, vem aquela enxurrada de críticas indiretas. As pessoas se valem mais dos erros do que dos acertos. E eu tenho certeza que muitos irmãos que estão na igreja, ao ver toda essa loucura, ficam aterrorizados, pois tem medo de ser o próximo alvo. Quantos irmãozinhos estão sentados na igreja por medo, às vezes até de mudar de uma denominação, porque tem medo de ser enxovalhado com acusações. Mas eu quero te dizer, amados, que o Senhor sabe de cada coisa. Ele cuida de cada um de nós. Ele dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito para nos guardar em todo o nosso caminho. Está escrito no Salmo 91, aquele mesmo salmo que às vezes você deixa aberto aí na tua casa, achando que é um talismã, achando que é uma palavra poderosa que vai te livrar. A palavra poderosa do Senhor, ela é quando ela está incrustada no seu coração. Ela é quando ela entra dentro de você e você tem a certeza daquilo que Ele mandou para você. Não apenas porque esse salmo está aberto, a Bíblia está aberta, às vezes empoeirada. Não é dessa forma. Ela tem que ser vida para você, para ela ser vida em abundância, conforme Jesus deixou. Queridos, antes de você procurar diversão, tira um dia para meditar nele. Pega o Salmo 91 e o Salmo 23 que fica aí, empoeirado na sua Bíblia. Tem gente que tem 2 Bíblias em casa e deixa as duas, uma do lado da outra, aberta no Salmo 91 e no Salmo 23.
Sabe para quê? Para poder estar como escudo. Não, amados, o escudo seu, a palavra de Deus. O escudo seu é você entender que verdadeiramente Ele pode fazer infinitamente mais do que você pensa, infinitamente mais do que você quer. E se você está hoje só enxergando um cenário de guerra, eu tenho 3 conselhos para você. O primeiro conselho, que muita gente não entendeu quando eu comecei a fazer o programa Portas Abertas, acharam que eu era contra a igreja. Eu não sou contra a igreja, pelo contrário. Vá para a igreja e receba a oração do seu pastor. O seu pastor é o sacerdote que tem que cuidar da tua vida espiritual, porque se ele não cuidar da sua vida espiritual, é ele que vai prestar contas com Deus. As escamas do medo e das más notícias vão cair dos seus olhos, porque o seu pastor tem a obrigação de orar por você. O seu pastor tem a obrigação de levar as suas petições a Deus, mas você também tem que orar. Você vai começar a enxergar que a misericórdia de Deus é maior na sua vida e poderosa para te dar livramentos sobrenaturais. Esta é a pregação que a igreja verdadeira, o evangelho verdadeiro de Deus tem que falar. Eu não sou contra a igreja, amados, porque nós precisamos estar debaixo de uma cobertura espiritual, sim. Nós precisamos estar debaixo de uma cobertura espiritual, a menos se você receba de Deus, diretamente de Deus, não do homem, a ordem de ficar na tua casa até Ele te mandar uma direção. Mas não é assim com muitos. Então, esse conselho que eu te dou, vai até a igreja, não fica no banco não. E outra coisa, quando o seu pastor começar a falar, não olhe para a vida secular dele não, olhe pela palavra que ele está falando de Deus, porque ele está recebendo uma revelação. Quando você começa a olhar para a vida do seu pastor, você tira ele do centro que é de Deus. Olhe para Deus nele. Não olhe ele em Deus. Olhe ele em Deus. Olhe Deus nele. Sabe, amados, a partir desse momento, você não vai ter tempo para olhar se o seu irmãozinho que está sentado do lado está com uma roupa melhor que a tua ou não. Se o seu irmãozinho que está do lado abriu a boca para louvar ou não. Se o seu irmãozinho que está do lado está prestando atenção no culto ou não. Porque quando você está na igreja, você tem que prestar atenção em Deus, não nas outras pessoas. E o meu segundo conselho, peça a Deus estratégias. Em vez de sair brigando com todo mundo, em vez de se distrair, busca o Senhor. A solução vem do autor e consumador da nossa fé. Não procure, amados, fazer justiça com as tuas mãos, não. Peça estratégia para Ele. Peça para que Deus dê a direção para você. Não peça para que outra pessoa dê direção para você, não. Houve um café com fé aqui que eu falei e me solidarizei com uma moça que tinha provavelmente cometido algum pecado, e ela entrou num grupo de uma grande igreja e ela pedia para que um profeta de Deus falasse com ela para perdoá-la. Amados, ela não precisava de ninguém, porque quando nós estamos na frente do Senhor, nós temos o perdão dele. Quem é o homem para perdoar? Apenas Deus pode te perdoar, apenas Jesus, que já carregou a morte por sua causa. Apenas Jesus que ressuscitou por você. Apenas Jesus que venceu a morte. Carregou todos os seus pecados. Ele é o único que pode te perdoar. Ele é o único. Você não precisa do homem para nada. Você não precisa do homem para nada. Você precisa é de Deus. Você precisa é de Deus. E o terceiro conselho, amados, aquiete o seu coração. E novamente, nada de fazer justiça com as suas mãos, porque Deus está conduzindo a situação que você está passando para melhor.
Tudo depende de como você enxerga as situações. Olha lá, o moço de Eliseu. Se você enxergar pela fé, debaixo de uma autoridade espiritual que orou por você em santidade, o mal que veio se transformará em bem. Deus transforma a maldição em bênção. É palavra dele, é promessa dele. Agora, no nosso cotidiano, nos deparamos com muitas pessoas e cristãos cegos. E eu oro por eles. Eles não conseguem ver a mão de Deus em nada nem em ninguém. Preferem se desesperar, preferem murmurar. Eles estão como Geazi, incrédulos. Geazi era o moço de Eliseu. Precisam tirar as escamas de seus olhos, como aconteceu com Paulo. Deus quer abrir a nossa visão para que nós possamos descansar nele, mesmo nas situações mais difíceis. Amados, eu quero que você entenda, e aqui é muito sério, sabe? Quando o moço teve a sua visão espiritual aberta, ele viu um monte cheio de cavalos e carros de fogo. Ele descobriu que o Deus de Israel, a quem Eliseu servia, agia com poder pelo seu povo. Geazi viu o sobrenatural, o impossível que Deus estava fazendo naquele momento. E nesta forma, nós temos que abrir os nossos olhos espirituais. Saber que não importa as enxurradas e coisas que nós temos, não importa o morto que nós enterramos, não importa a doença que está nos assolando, não importa a fome que estamos sentindo, não importa o desemprego que nós estamos passando. Nunca se esqueça que maior é o que está conosco. Abra teus olhos da fé e contemple Deus agindo sempre por você, em todos os momentos. Queridos, eu sei que é difícil, eu sei que muitos estão aí falando, Miriam é hipócrita, é fácil ela falar. Ela tem o suprimento do dia a dia, ela tem um marido, ela tem filhos, ela tem uma família linda, bonita e maravilhosa. Gente, quem te garante que a minha família linda, bonita e maravilhosa não é uma margarina também, não é uma manteiga? Não estou falando com isso que seja, mas quem te garante? Ou mesmo que eu sustento a minha família, que eu sustento meu marido e a mim com o joelho no chão, com oração. Faça o mesmo, amados. Faça o mesmo. Procure a Deus. Procure. Ele diz na palavra dele que todo aquele que busca, acha. Todo aquele que bate na porta, a porta se abre. Nunca se esqueça que maior é o nosso Deus. Abre teus olhos da fé e contemple Deus agindo sempre por você em todos os momentos. Daí nós podemos orar como Eliseu orou. Abra, amados, abra, porque assim nós podemos orar assim. Abre meus olhos, Senhor, ajude-me a ver a situação verdadeira, a situação sobrenatural, ajude-me a ver o que estás fazendo. Levanta a cortina dos meus olhos espirituais, para que eu possa ver tua mão operar por trás das cenas das batalhas que enfrento na vida. Portanto, amados, a minha vida está pautada nesta oração. Que a tua vida esteja pautada. Eu quero te dizer que existe outra oração nessa história também. Porque depois que ele orou, para que o seu servo conseguisse enxergar, ele orou para que os inimigos fossem atacados de cegueira. Ele orou novamente para que fossem respondidas as suas orações. E orou novamente para que os olhos daqueles homens fossem abertos. E ele foi misericordioso com os seus inimigos. Nós devemos pedir sim a Deus que segue e confunda o nosso inimigo, mas nós devemos pedir a Deus que capacite os nossos inimigos ao enxergarem o Deus que nós servimos, enxergarem o Deus que cuida de nós, enxergarem nas nossas vidas o poder verdadeiro do Senhor. Porque quando os nossos inimigos enxergarem o Deus que nós servimos,
eles nunca mais quererão mal a nós, porque eles verão a diferença na nossa vida. Amados, eu quero te dizer hoje, nesta manhã, que você, às vezes, pensa que as pessoas não estão prestando atenção na tua vida. Mas você, por ser um cristão, você determina a vida do outro. Quando você for ter, amados, uma ceia com o Senhor, troque o seu cálice com o teu inimigo, mas em seguida não troque o teu cálice com o outro para poder não beber o mesmo cálice que o teu inimigo iria beber. Troque a oração com o seu inimigo. Não deixe o diabo falar na tua vida. Deixe Deus agir na tua vida. Peça a Deus que te capacite a ver com os olhos espirituais, para conseguir entender melhor as coisas das perspectivas dele. As perspectivas de Deus é completamente diferente daquilo que você vê. Deus está falando com você hoje. Deus está falando com você hoje, que sabe, conhece a Bíblia. Deus está falando com você hoje, que se sente ferido, mas não é capaz de olhar para o seu inimigo com olhos de amor, com olhos de carinho. Amados, eu garanto para você que Deus mudou um pouco aquilo que eu tinha estudado para trazer para você. Se Deus mudou, é porque o Espírito Santo está falando. Que o Espírito Santo está falando com você. Olhe com os olhos espirituais e consiga entender as perspectivas de Deus para a sua vida. Vou fazer uma oração e eu peço que, se tocou o seu coração, faça uma oração comigo. Faça uma oração comigo. Deus Todo-Poderoso, peço-te que abras meus olhos e os olhos de todas as pessoas que estejam aqui ouvindo o programa Portas Abertas e o Café com Fé, para que nós possamos entender a nossa verdadeira situação. Dá-nos, Senhor, uma compreensão clara, especialmente quando nós nos vejamos diante dos nossos inimigos, de tudo o que está fazendo na circunstância em que nós vivemos. Ajude-nos a confiar em tua mão protetora. Capacita-nos a ver as coisas a partir da tua perspectiva, de modo, meu Pai, que nós possamos permanecer forte. Que nós nunca esqueçamos, Pai, que o Senhor é o grande eu sou. Amados, nós estamos chegando ao final do Café com Fé, a sua palavra amiga. Eu quero te dizer que eu tenho instigado você para ir para uma igreja. Eu tenho instigado você para procurar uma casa de oração. Mas eu tenho instigado você também que as portas são diversas, mas a entrada é estreita. Não se deixe levar pelas facilidades de qualquer evangelho, não, amados. Pecado é pecado e tem que ser pregado. Deus te ama, mas não ama o pecado. Sabe, queridos, o verdadeiro evangelho não é aquele feito de campanhas. O verdadeiro evangelho não é aquele que só fala de cura ou que só fala de prosperidade. O verdadeiro evangelho é aquele que fala da vida de Jesus. O verdadeiro evangelho é o que fala do evangelho pregado pelo Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. E por que você precisa ir para uma igreja? Está escrito em Romanos capítulo 10, versículos 17, de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Esse versículo, amados, traduz a importância de ouvir e se alimentar da palavra de Deus. E eu, queridos, eu estarei aqui orando pela sua vida, para que Deus, que começou a boa obra, aperfeiçoe em você. E esta foi a sua palavra amiga no nosso Café com